Igreja de Cristo, Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Bom é estarmos aqui reunidos para mais uma reunião de oração. E eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Deus nos abençoe nesse momento de alegria em que podemos nos colocar diante de Deus para agradecer, para colocarmos as nossas petições, para verdadeiramente abrirmos o nosso coração como corpo de Cristo, juntos e unidos como igreja, tá bom? Que nosso Deus nos abençoe. E hoje estaremos sendo dirigidos pelos jovens, Os jovens, então, organizaram esta reunião de oração e nós desejamos que seja uma bênção para a nossa igreja, tá bom? Para darmos início, então, eu quero compartilhar com a amada igreja a palavra do Senhor no Salmo de número 107, versículos 28 a 30, tá? Salmo 107, versículos 28 a 30. Diz assim: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Que maravilha quando nós lemos uma palavra em que nós podemos testemunhar o poder de Deus atuando nas nossas vidas. E é exatamente por isso que hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, reunidos para orar a esse Deus que é o mesmo, aquele que opera milagres, aquele que restaura vidas, aquele que comete realizações em nossas vidas, é aquele que nós podemos verdadeiramente abrir o nosso coração, não é? Então vamos dar início a essa reunião de oração com uma oração de adoração da nossa irmã Jamile. Que Deus muito nos abençoe, que Deus abençoe a vida de cada um presente nesta reunião de oração. Forte abraço. Boa noite, igreja. Vamos estar orando em adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus das nossas vidas, Pai bondoso, misericordioso. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Pai. Receba, Deus, nessa noite, todos os nossos pedidos de oração, Deus. Receba o nosso coração, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus, a nossa igreja. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, cultuando a Ti, louvando a Ti, clamando a Ti, entregando as nossas vidas e o nosso coração a Ti, Deus. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoar. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor é tão bom, tão misericordioso. Nós necessitamos, Pai, do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia todos os dias. Oh, Pai, nós declaramos que Te amamos, Deus, e sem Ti nada somos, Pai. Então fica conosco, Pai, nessa noite. Abençoa cada um, Pai, em seus lares. Não estamos juntos fisicamente, mas temos, graças a Ti, Deus, a oportunidade de Te glorificar, de Te honrar, de Te exaltar. E mesmo cada um em suas casas, Pai, no momento único de reunião de oração. Então abençoa, Pai, abençoa essa reunião. Receba, Pai, todo o nosso coração e os nossos pedidos de oração nessa noite, Deus. Nós Te amamos, Te adoramos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas
promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, igreja. Eu vou orar pelo cuidado de Deus com a sua igreja e com as famílias. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço porque dentro da nossa igreja nós temos muitas famílias. Te agradeço porque o Senhor instituiu, Pai, cada casal, Senhor. Te agradeço porque o Senhor presenteou esses pais com os filhos que eles têm. Senhor, eu te peço para que o Senhor continue fortalecendo os lares. Pai, eu te peço para que não falte o amor pela Tua palavra em cada um deles, Senhor. Pai, eu te peço para que o Senhor abençoe a nossa igreja. Jesus, nós sabemos como que é difícil, Senhor, organizar, Pai, um culto, organizar uma igreja. Pai, eu te peço para que o Senhor continue dando força aos nossos líderes para continuarem trabalhando. Pai, te oro pelas nossas sociedades internas. Te oro, Pai, para que elas continuem crescendo. Pai, te peço para que o Senhor abençoe os trabalhos de cada uma delas. Senhor, te peço para que o Senhor fortaleça esses lares, Pai. E te peço para que o Senhor fortaleça, Pai, a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, obrigada, Senhor, porque tem cuidado de nós, Deus. Cuidado de nossas famílias, de nossos lares, porque estás conosco, Senhor, em todas as situações, Deus, sejam elas alegres ou tristes, Senhor. Tu mesmo nos sustenta, Senhor, e nos conduz. Eu lhe peço, Deus, que esteja conosco, Senhor, esteja em nossos lares, nos proteja, Senhor, nos livre de todo o mal, Senhor. Que nossas famílias tenham saúde, que nossas famílias tenham alegria em Ti, principalmente, Senhor. Que nossas famílias sejam para Te servir, Senhor. Que os nossos familiares, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor, venham a Te conhecer, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos, Deus, instrumentos Teus, Senhor, para levar a palavra para os que não Te conhecem, Senhor. Para nossos familiares que tanto amamos, Senhor, que ainda não conhecem profundamente sobre Ti, Senhor, que já ouviram falar do Teu nome, Senhor, mas não sabem exatamente quem Tu és, Senhor. Senhor, que nossa vida possa ser exemplo, Senhor. Nossa vida possa conduzir, Senhor, essas pessoas, Senhor, a Te buscar, Deus. Ó Senhor, nos usa, Senhor, nos faça instrumentos Teus, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor, a cada dia, Senhor. Que nós possamos aprender mais e mais, Senhor, para Te agradar, Senhor. Para fazer tudo conforme a Sua vontade, Senhor.
para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, e nos enchermos de Ti, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para conduzir nossos lares, para tomar as decisões certas, para os nossos relacionamentos, Deus. Nos abençoa, Deus, esteja conosco, Pai. É o que lhe pedimos, no nome todo-poderoso de Jesus. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos nesse momento te pedir pela nossa nação. Queremos te pedir, Senhor, pelos governantes que foram eleitos, que possuem autoridade sobre nós, essa autoridade que veio de Ti. Ó Deus, que eles compreendam que foram eleitos não para fazer e satisfazer as suas opiniões pessoais, mas para lutar e melhorar a vida da nação brasileira, o país em que vivemos. Te pedimos que o Senhor ilumine a mente deles para isso, que aqueles que ali estão, que nesse momento têm feito coisas que não deveriam estar fazendo, coisas erradas, que eles possam perceber, Pai, que esse não é o caminho correto, que eles possam perceber que isso destrói a nação brasileira e que, de alguma maneira, Pai, eles possam se voltar para o lado correto, para o caminho certo. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre a sua ferida para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso, que é você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de ser, ele disse prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, pra Deus e eu, e mais ninguém. Salmos 88, versículo 13, diz assim: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Olha que maravilha. No Salmo 89, versículo 15, diz assim: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus.
Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento queremos colocar a vida das pessoas enfermas, Senhor, diante de Ti, Pai. Aquelas que por algum motivo estão com a sua saúde debilitada, Pai, seja pelo Covid, seja por alguma outra doença, Pai. Queremos te pedir, Pai, para que primeiramente o Senhor derrame a sua paz, Senhor, sobre o coração dessas pessoas, Pai, que muitas vezes se encontram numa fragilidade emocional por conta da doença, não sabem como vão se sustentar, muitas vezes moram sozinhas, não conseguem contar com a ajuda de familiares, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, para que o Senhor acalme o coração, Senhor, desses irmãos, Pai, e que sejamos também como instrumentos na vida dessas pessoas, Pai. Também te pedimos, Pai, para que, se for da Tua vontade, o Senhor entre com cura, Pai. Que, Senhor, elas sejam curadas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga conforto aos corações e ajude, Senhor, a encarar essas doenças, Senhor, de forma, Senhor, que elas confiem cada vez mais em Ti e venham crescer, Senhor, apesar dessa doença, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias, Pai, pela Tua presença, Senhor, pela Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço por aqueles, Pai, que estão enlutados, Senhor, que perderam familiares, Pai, durante, Pai, este período, Pai, que o país se encontra, Pai, passando por esta pandemia, Senhor, Pai. E, Pai, eu te peço, Pai, por essas pessoas que têm um familiar que foi perdido, Pai, e que nos deixou, Pai, neste tempo, Senhor. Pedimos para que o Senhor console os corações, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, dê, Senhor, Pai, vigor, Senhor, sabedoria, Pai, e, Senhor, para que essas pessoas possam, Pai, passar por esta fase, Senhor, tão difícil, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Pai, fica conosco, Pai, neste dia, Senhor. Fica, Senhor, conosco durante este culto, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que te pedimos. Amém. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto, muita gente lê e também se refere a ele quando vai falar sobre os missionários, que hoje em dia os missionários, né, se resumiu às pessoas que estão longe, né, que estão em outro país, ou até mesmo pode estar no nosso país, mas estão bem longe de casa, né? Mas só queria lembrar, né, que todos nós somos missionários, todos nós devemos pregar a palavra de Deus, mesmo se for para as pessoas que estão na própria casa ou se estão do nosso lado, né, durante o dia. Então todos nós somos missionários e temos que nos lembrar disso, e não só das pessoas que estão longe, que também devem ser lembradas, mas a gente não pode esquecer do nosso papel aqui perto mesmo. Então vamos orar para Deus abençoar tanto as igrejas, que também têm papel missionário, quanto nós mesmos, e principalmente também pelos missionários que estão longe, né, de casa. Deus possa estar abençoando eles. Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos em Sua presença, nós termos a oportunidade de pregar a Sua palavra para as pessoas. O Senhor nos deu essa missão de ir em Seu nome, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor. Eu gostaria de te pedir que o Senhor pudesse estar abençoando as pessoas que fazem seu trabalho, que se dedicam somente para que as pessoas possam
te conhecer, que levantam cedo, que não tem muito luxo de poder fazer as coisas que quero, ter dinheiro de sobra para poder ter um lazer com a família, mas que está totalmente ligado no Senhor, que depende do Senhor, que muitas das vezes o único sustento é de doações das igrejas, das instituições. Que o Senhor possa estar consolando, acalmando e dando sustento a eles nesse momento. Senhor, que o Senhor possa estar protegendo, dando ânimo a essas pessoas, e que o Senhor possa estar também nos lembrando de sempre apoiar essas pessoas. Então, é isso que nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oremos, meus irmãos. Senhor meu Deus, ó Pai de amor, Pai querido, de misericórdia e de bondade, de graça, ó meu Deus, viemos e nos achegamos a Ti com o coração, ó Pai, aberto e contrito, para pedir a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Somos tão pequenos, ó Deus, com o coração muitas vezes tão bombardeado deste mundo, cheio do engano, cheio de mentiras, que às vezes se apresentam diante de nós de uma forma agradável aos nossos olhos. Ó meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos das nossas fraquezas. Por favor, Senhor, firma os nossos passos no caminho em direção a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra e caminhar por ela. Ó Deus, que possamos andar na verdade, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é quem nos leva ao Pai. Ó Senhor, te pedimos misericórdia pelas nossas vidas. Por favor, Senhor, nos perdoa os pecados e ajuda-nos a caminhar de forma mais certa, de forma que possamos acertar mais e errar menos todos os dias, a cada dia. Por favor, Deus, fica conosco durante este culto, durante esta noite. Fica conosco, Senhor, a nossa vida inteira, porque o Senhor nos promete ficar conosco até o dia em que o Senhor nos chamar, ou até o dia que o Senhor retornar. Por favor, Deus, fica conosco e perdoa-nos, Senhor, as falhas. Ajuda-nos a caminhar contigo. Segura na nossa mão, ó Deus, e guia-nos pelo caminho eterno, por meio de Jesus, o seu único Filho, que morreu na cruz por nós e ressuscitou. E agora, ó Deus, nos dá a salvação de Cristo Jesus, capaz, ó Deus, de perdoar os nossos pecados. Ó, meu Deus, te agradecemos por esta redenção. Te louvamos e te agradecemos porque reconhecemos que só o Senhor pode fazer isto conosco. Só o Senhor é quem limpa os pecados. Só o Senhor é quem pode nos libertar de toda a armadilha do diabo. E assim, ó Deus, te pedimos e te agradecemos e colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos fazer, agora vai ser mensagem, vamos fazer um pouco diferente. A gente vai dividir essa parte principal da mensagem e vamos fazer, cada jovem vai fazer um pedacinho, né? E assim a gente vai poder dividir as tarefas e fazer de uma forma diferente. Então, vamos conhecer agora o nosso texto base, que vai ser em João 14, de 4 a 6. E depois, aos poucos, vamos fazendo uma exposição. Então vamos lá, João 14, de 4 a 6. E vós sabeis o caminho, para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse texto
vamos supor, essa noite é muito conhecido já, mas nunca se esgota, né, a palavra de Deus. Ela sempre tem algo que pode trazer a mais pra gente. Então vamos orar por essa mensagem de agora, que vamos trazer. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse culto que nós estamos tendo. Que o Senhor possa abrir nossas mentes para receber sua palavra, que seja luz, que possa trazer luz na nossa mente, para que possamos entender o Senhor, entender o que o Senhor quer nos passar essa noite. Seja nosso caminho e toque nossos corações e guie, né, as pessoas que irão trazer essa mensagem para nós. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele se passa durante o dia antes da crucificação de Jesus. Ou seja, ele se passa durante a última ceia. Na última ceia, Jesus ele faz um discurso e depois ele ora. E aí nesse discurso ele fala, né, esses versículos que nós lemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a gente se pergunta, né, por que ele falou isso durante seus últimos momentos de vivo, durante uma das últimas oportunidades que ele tinha de falar com os discípulos? Por que ele falou especificamente essas palavras? E por que nós estamos trazendo esse texto para a igreja na reunião de oração? Bom, nós podemos orar, que é o que nós fazemos na reunião de oração, nós podemos ter comunhão com Deus graças ao sacrifício perfeito de Jesus. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele permitiu que nós tivéssemos comunhão com o Pai, comunhão com Ele. Por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Então, quando a culpa dos nossos pecados está sobre nós não podemos nos achegar ao Pai. Só que o sacrifício perfeito de Jesus lavou todos os nossos pecados. E aí isso permitiu com que nós conseguíssemos orar. E aí é por isso que ele fala, eu sou o caminho, porque ele é o caminho para a comunhão com o Pai. Ele é o caminho para que a gente consiga orar. E Deus se agrade da nossa oração, Deus se agrade do nosso louvor, Deus se agrade da nossa busca por termos comunhão com Ele, sermos mais parecidos com Ele, graças ao sacrifício de Jesus. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque agora nós temos vida espiritual, nós temos vida com o Pai, nós temos um relacionamento. E a partir do momento que nascemos de novo, temos vida. Boa noite, meus irmãos. Que o nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Para a gente iniciar então a leitura de hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 4 ao verso 6. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 4 ao verso 6. Bom, diz assim a palavra do nosso Senhor. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, esse é um texto muito conhecido, né, muito citado. E de modo que eu, antes de focar efetivamente naquilo que me foi pedido para focar, eu gostaria de dar uma pequena introdução, bem rápida, no contexto em que esse diálogo se processa, né? Esse diálogo aqui se desenvolve. O diálogo, o que a gente leu é um diálogo entre o Senhor Jesus e Tomé, e o contexto é o de momentos antes ali da crucificação. O Senhor Jesus está próximo de ser crucificado, ele já havia apontado o traidor. Ele estava então no processo ali de despedida com os apóstolos estavam sentindo a ruptura, né? Estavam na iminência ali da perda do Senhor Jesus, estavam manifestando então um medo por conta disso, e o Senhor Jesus está consolando-os, dizendo para que eles não ficassem
com o coração perturbado, para que eles crescem no Senhor Jesus, para que eles crescem em Deus, e dizendo que ele precisava partir, que ele precisava preparar morada para eles. E nesse contexto, então, Jesus diz o que está aqui no verso 4. Ele diz que eles sabem, né, qual é o caminho para onde ele vai. E Tomé, então, de bate-pronto, responde para o Senhor Jesus, dizendo que, Senhor, peraí, a gente não sabe qual caminho, que caminho é esse não, me diz que caminho é esse. E aí o Senhor Jesus, então, responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, eu vou me conter aqui só na primeira parte da resposta do Senhor Jesus, onde ele diz que ele é o caminho. E nessa primeira parte da resposta do Senhor Jesus, a gente poderia pensar o que o Senhor Jesus quis dizer, né? A primeira pergunta que me vem à cabeça é o que o Senhor quis dizer quando ele diz que ele é o caminho. E o que ele quis dizer sobre dois aspectos. A gente pode pensar sobre o primeiro aspecto da analogia do caminho, né? Ele fez aqui uma analogia de caminho. Ele diz que ele é o caminho, mas o caminho é algo que leva para algum lugar. Todo caminho leva para algum lugar. Então, quando o Senhor Jesus diz que ele é o caminho, ele está simplesmente nos dizendo que ele nos leva para algum lugar. E ao longo de todo o ministério do Senhor Jesus, ele aponta que a crença nele é a crença no Pai. Então, a crença no Senhor Jesus nos leva até o Pai. E aqui ele está declarando isso, declarando que ele é o caminho, pura e simplesmente porque ele é o único. Ele não é um caminho, ele é o único caminho, e ele nos leva até o Pai, por isso ele é o caminho realmente. Sobre o segundo aspecto, a gente pode pensar, né, na resposta do Senhor Jesus como do ponto de vista de particularidades de cada caminho, né? Todo caminho tem a sua particularidade. Um caminho pode ser um caminho largo, um caminho fácil, um caminho arborizado, um caminho bonito, um caminho que no final nos leva para um penhasco também. Por outro lado, a gente pode, né, observar caminhos que são caminhos difíceis, espinhosos, caminhos que têm inclinações pesadas, né, difíceis de serem trilhadas, mas que no final nos levam a lugares paradisíacos, lugares lindos, lugares que a gente fica maravilhado de ter chegado ali. E é interessante notar que o Senhor Jesus sempre associa a salvação a caminhos difíceis, a situações em que nós vamos ter que passar com dificuldade. E pensando sobre esse aspecto, então, a gente pode concluir que quando o Senhor Jesus nos diz que ele é o caminho, ele diz que a gente conclui que ele é o único caminho, que ele nos leva ao Pai, que esse caminho não é fácil, é um caminho difícil de ser trilhado, e que representa ao longo de todo o ministério do Senhor Jesus, esse caminho, ele deixou claro para a gente que ele representa a imitação daquilo que ele fez, daquilo que ele disse que a gente precisava fazer e que ele fez efetivamente com exemplos e com ensinamentos. Então, é disso que eu entendo que se trata o caminho, a primeira parte da resposta do Senhor Jesus aqui. Boa noite, meus irmãos. Vou dar prosseguimento à nossa reflexão dessa noite, que está baseada no texto de João 14, de 4 a 6, lida pelo nosso irmão Israel anteriormente. Nós já vimos o primeiro ponto, que Jesus é o caminho. Nesse momento eu vou falar sobre o ponto 2, que diz que Jesus é a verdade. Podemos perceber
que essa é uma segunda característica que Jesus dá a ele mesmo quando ele diz: eu sou a verdade. E essa característica de Cristo, ela é por muitas vezes falada, citada na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento sempre fazendo uma sombra daquilo que há de ser, e o Novo Testamento revelando aquilo que está, que é Jesus, né? A verdade. Então, no Salmo 119, 60 diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. E no Salmo 25, 5 diz: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E no Novo Testamento separei outros 2 textos, além daquele que nós lemos. Eu separei João 17, 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também João 8,32, um texto bem conhecido de nós, né? Que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, assim como muitas pessoas dizem que muitos caminhos levam até Deus, outras tantas dizem que existem muitas verdades. Depende do seu ponto de vista, não é? As pessoas dizem isso o tempo todo. Bom, isso é verdade para você e não para mim. Depende do seu ponto de vista. Quando isso acontece, nós deixamos de ter absolutos. As coisas deixam de ter sentido pleno, deixam de ter características próprias, não assumem mais um caráter, nem valores que sejam cristãos, como nós estamos falando da Bíblia. Mas também existem, no caso, algumas outras verdades instituídas na sociedade, né? Através das leis, através daquilo que se forma, né, durante o desenvolvimento de uma sociedade, né, aquilo que se pode fazer, o limite das coisas. Mas a Bíblia, escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, ela ainda é mais, podemos dizer, ela ainda é mais rigorosa quanto à verdade, porque Jesus é a nossa verdade, Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E nós, como cristãos, devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando essa verdade se desfaz, ela vira um ponto de vista ou outras cosmovisões que não a cosmovisão cristã, ela deixa de ser um absoluto e as pessoas simplesmente se perdem. Por exemplo, a constituição da família e do casamento, o que é certo e o que é errado, isso se perde. Nada mais é definido, tudo vira um conceito. Qual é o seu conceito sobre família? Qual é o seu conceito sobre o casamento? Criaram um conceito novo sobre tudo isso. Nada mais é tão definido, nada mais é claro, tudo é muito tênue e tudo passageiro. Hoje o conceito é este, mas amanhã pode não ser. E por falta de absolutos, por falta dessa definição, muitas pessoas se perdem pelo caminho. Os filhos se aborrecem dos pais e tornamos a sociedade uma sociedade insegura, uma sociedade que não tem limites, uma sociedade perdida, sem absolutos e sem verdades. Vivemos nesse mundo contaminado por Satanás. Ele sim é o pai da mentira, do engano. E por esse motivo, muitas pessoas tornam-se cegas e perdidos pelo inimigo das nossas almas. Mesmo nós, cristãos, conhecedores da palavra de Deus, somos pegos de surpresa ou levados a pecar e ficamos cegos diante de algumas situações da vida, não é mesmo? Mas Jesus, Ele é a verdade. Ele se intitula a verdade. E fora dele, não existe outra. Jesus
morreu e ressuscitou por nós. Ele destrói o mal, a mentira, o engano, ele tira as vendas dos nossos olhos e nos mostra a verdade, que nós somos pecadores e Cristo é o único que pode nos perdoar os pecados, desvendar os nossos olhos e nos mostrar a verdade, que é a sua palavra, por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, por meio da verdade de Cristo e a sua palavra, nós podemos nos achegar ao Pai, nós podemos ter a vida, que é o próximo ponto, a vida eterna com o Pai. Então, esse é o segundo ponto, que diz que Jesus é a verdade, e é por meio dela, por meio de Cristo, por meio da sua verdade, por meio da sua palavra, é que nós temos comunhão com o Pai. É por meio do sangue de Jesus Cristo, é por meio do seu sacrifício, e é por meio da ressurreição e salvação de Jesus para as nossas vidas, é que nós temos comunhão com Ele, nós temos comunhão com o Pai. E um dia nós temos a certeza e a expectativa de ver o Pai, de ver Jesus, porque através de ver Jesus, vê ao Pai. Então essa é a nossa expectativa, de andarmos na verdade e sermos parecidos com Jesus, porque aí nós veremos o Pai. Amém? Ato contínuo, meus irmãos, nessa mensagem maravilhosa que foi dividida entre os jovens, muito legal, de uma forma que todos eles pudessem participar, não é? Eu venho falar sobre o terceiro ponto dessa nossa mensagem. Primeiro, Jesus falou que Ele é o caminho, Ele falou que Ele é a verdade, e no terceiro momento Ele diz que Ele é a vida. Isso é muito bom para nós precisamos entender o que representa Jesus dizer que Ele é a vida. E Ele verdadeiramente mexe com a nossa vida. A nossa vida é transformada em Jesus Cristo. Mas quando Jesus fala que Ele é a vida, nós podemos observar esta afirmação de Jesus abrangendo dois aspectos da nossa vida, não é? O primeiro deles é que quando estamos em Jesus Cristo, Ele é a vida porque Ele traz vida e alegria de viver no nosso dia a dia, não é? A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que essa palavra quer dizer? O ladrão vem para roubar as nossas esperanças, roubar a nossa alegria de viver, vem matar os nossos sonhos, destruir tudo aquilo que temos. Ele vem para tentar verdadeiramente acabar com a nossa vida. Mas olha o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Percebam que isso complementa, traz a mesma ideia do que Jesus diz, que Ele é a vida. E Ele aqui mesmo no Evangelho de João ele diz que Ele veio para que nós, aqueles que estão em Jesus Cristo, tenham a vida e a tenham em abundância. Um bom exemplo para que a gente possa entender como é que Jesus muda a nossa alegria de viver quando estamos em sua presença, eu conto por meio de uma história, não é? Certa vez, um soldado romano se apresentou a Júlio César e pediu a ele permissão para que ele pudesse retirar a sua própria vida, né? O homem chegou diante dele triste, desanimado, e aí então César olhou e disse ao homem: alguma vez você esteve vivo? O que isso quer dizer? Quando uma pessoa não tem alegria de viver, ela pode estar com o seu corpo físico vivo e funcionando muito bem, mas o seu interior está morto, seu coração está vazio. Sem a presença de Jesus, nós não estamos preenchidos. Isso é muito ruim. Nós temos visto pessoas assim verdadeiramente em depressão, pessoas sofrendo, pessoas que têm sofrido porque o mundo gira de uma forma, o mundo funciona de uma forma que as pessoas não conseguem entender. Não tem sentido. Jesus, então, vem trazer essa alegria de viver. No momento em que nós passamos a viver em Jesus Cristo, a vida faz sentido. A vida ganha sentido porque nós passamos a observar a criação de Deus funcionando. Isso é muito bom para todos nós, não é? Uma frase de John Stott diz assim: os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. A presença de Jesus na nossa vida vem exatamente combater isso.
tá? É uma vida nova, tudo se fez novo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, o velho homem já morreu, né? Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que declaração bonita de reconhecimento que existe então uma vida nova por meio de Jesus Cristo, né? Já estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus precisa habitar o seu coração. Jesus precisa conduzir a sua vida alegremente, pois ele afirma aqui que ele é o caminho para uma nova vida, né? Um segundo aspecto que a gente pode acrescentar na nossa vida, sendo Jesus a vida, como ele mesmo afirma, é a alegria da vida eterna, não é? Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus Cristo testifica que a vida eterna no reino dos céus só é possível por meio do seu grande feito naquela cruz, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, em Jesus nós temos a alegria de viver, mas acima de tudo, nós temos o presente da vida eterna no reino celestial, na presença de Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que maravilha! Olha que palavra maravilhosa para mim e para você nesta noite, nesse momento em que estamos orando. Não é verdade? Isso verdadeiramente preenche o nosso coração de alegria. E eu termino então esse terceiro ponto lendo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós conhecemos, não é? Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Todas essas coisas são possíveis somente em Cristo Jesus, nosso Salvador. E quando então ele afirma que é o caminho, ele está querendo dizer que ele nos dá uma vida nova, uma vida cheia de alegria, mas ele também nos traz a vida eterna na presença de Deus. Essa com certeza é a maior alegria que pode preencher o nosso coração. É a presença de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Irmãos, concluindo, Jesus, ele é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Jesus é o caminho para a mansão celestial. Jesus é a verdade revelada pelo Pai. E Jesus é a vida. Vida que Deus deu a esse mundo de morte e de pecado. Não existem outros caminhos. Não existe religião, não existe igreja. Jesus é o único caminho. Muitos dizem: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Não. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele morreu por nós. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Ele é o único Senhor, ele é o único Salvador e ele é o único mediador, porque a Bíblia também diz em 1 Timóteo 2, 5 e um pouquinho do 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus é o único mediador da nossa vida. Jesus é o nosso único caminho, ele é o nosso Salvador. E se você já entregou a sua vida para Jesus, se você crê que ele é o Senhor da sua vida, que ele é o seu Salvador, ele com certeza fará a ponte e você receberá a vida eterna, porque ele é a nossa porta de acesso, ele é a nossa entrada principal para a mansão celestial. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Jesus seja na vida de vocês, no coração de vocês, no pensamento de vocês, sempre o único caminho. Não há outro a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe.
sequiosa chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas seu eu quer levantar-se e mostrar algum valor. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ser sempre algum pesar. Mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos rumar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Boa noite, igreja. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção a nossa reunião de oração, mais uma vez conduzida pelos nossos amados irmãos jovens, a juventude da nossa igreja. A gente fica feliz de ver a nossa juventude atuante, trabalhando para a honra e glória do nosso Deus, sob a liderança do nosso amado irmão, o licenciado Fábio. Tenho certeza que em breve, olha, queridos, eu tenho planos, tem coisas aqui na minha cabeça, né? Já conversei com o Fábio e conto com a juventude da nossa igreja para a gente fazer coisas maravilhosas para o reino de Deus, para a glória do nosso Senhor, para o crescimento da nossa igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Continue assim, firmes no caminho do Senhor, unidos, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a juventude e assim a nossa igreja. Agora, queridos, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos de séculos. A igreja diz: amém. Deus te abençoe, irmão.